Os senhores seguramente já ouviram falar de um cientista que costumava dar suas palestras por onde passava. E ele tinha consigo seu motorista particular. E aquele motorista sempre acompanhava as palestras daquele cientista. E de tanto o cientista repetir as suas palestras a cada lugar, o seu motorista, que era uma pessoa de mente muito perspicaz, aguçada, ele conseguiu memorizar toda a palestra. Chegou um ponto em que ele conseguia fazer o discurso até com os cacuetes do cientista. E diz que, passado um tempo, o cientista tinha um compromisso. Não era a época como hoje, onde tudo vai para as telas. Por falar em tela, pode até aliviar a vista do nosso pessoal, se quiser. Obrigado. Tudo hoje vai para as redes sociais, mas naquele então não havia as redes sociais ainda, a internet não era popular como é hoje. Então esse cientista tinha um compromisso de apresentar sua palestra numa cidade e o conheciam pelo nome, pela fama, mas não o conheciam pessoalmente. E ele amanheceu aquele dia com sua garganta inflamada e ele disse: como eu vou fazer? Eu não posso deixar de ir. Não estou conseguindo falar, estou disfônico, e se eu começar a falar vou ficar afônico. E o que eu faço? Aí o seu motorista ouviu quando ele ponderava isso até com a esposa, e o motorista ali já próximo disse assim: doutor, olha, eu acho que eu consigo fazer sua palestra da maneira como o senhor faz. E o cientista disse: você tem certeza? Ele disse: olha, eu tenho quase absoluta certeza. E o cientista disse: bem, o tempo não me permite aqui, mas então vamos fazer assim, vamos seguir viagem. Você vai fazendo a palestra, eu vou ouvindo. E aí entraram no carro e ele foi dirigindo e fazendo a palestra como se estivesse diante de um auditório. E o cientista atrás ficou encantado, disse: uau! Não é que ele realmente... Quando ele terminou, o cientista quase o aplaudiu. E já estavam se aproximando daquela cidade, o cientista disse: olha, para no posto de gasolina, vamos trocar de uniforme. Eu vi seu uniforme de motorista, você veste o meu corpo, tinha mais ou menos o mesmo biotipo, e você chega lá dirigindo, eu chego dirigindo, você chega no banco de trás e entra, e faça a palestra, eu vou sentar lá atrás. E ele disse: tranquilo, o rapaz era bem desenvolvido. E quando chegaram, vieram as pessoas recepcionar e abriram logo a porta de trás e saiu o pseudo-cientista, não perdeu a pose. Saiu com aquela elegância, caminhou seguro, e o genuíno foi estacionar o carro. E ele foi à frente, o introduziram e ele começou a dar a palestra. E o cientista, depois de estacionar o carro, sentou lá atrás e ficou ouvindo e disse: caramba, como ele fala bem. E ele falou com uma desenvoltura. E quando terminou, o auditório explodiu em aplausos, todos de pé. E aí se sentaram, aí veio o mestre de cerimônias e fez algo que nunca tinham feito antes. Pegou o microfone e disse: doutor, o senhor não imagina a honra de tê-lo aqui conosco? E hoje nós temos aqui alguns universitários graduandos que estão nessa área de especialidade e nós prometemos a eles que abriríamos para algumas perguntas. E ele, sem perder a pose, disse: isso não é problema, pois não? E aí abriram o microfone para um universitário que foi até o microfone e fez uma pergunta bem complexa. O cientista lá atrás se encolheu. E aqui o pseudo ouviu com aquela calma tranquila, ouviu e disse: meu amigo, a sua pergunta é tão elementar que eu vou deixar o meu motorista responder. Pode responder para ele. Amigos, eu quero dizer aos senhores que eu sei que os senhores têm questões difíceis. Eu não tenho a resposta, mas o meu motorista tem. Aquele que dirige a minha vida tem todas as respostas, tem todas as soluções. E é na mão dele que a gente se coloca agora. Foi-nos dito que falássemos aqui sobre a reforma. Claro que não se referia a ele, não se referia à reforma protestante, da qual falamos hoje na lição, mas a reforma que é necessária acontecer entre nós. Falamos ontem à noite sobre o pequeno tempo de angústia e queremos falar nesse momento sobre esse tema, a sacudidura. Para alguns talvez é algo meio estranho até esse nome, sacudidura, mas eu convido você a abrir comigo sua Bíblia no livro de Amós. O profeta Amós é um dos profetas menores, e enquanto nós encontramos o texto, eu quero agradecer a presença da nossa simpática irmandade, dos nossos amados irmãos de Nova York, que hoje
nos abrilhantam com a sua presença. Logo depois de Daniel, vem Oséias, Joel, aí vem Amós. É um livrinho pequeno, né, dos profetas menores, que na maioria das vezes, por nós não o lermos com muita frequência, a gente tem até dificuldade de encontrá-lo. Amós, capítulo 9, versículo 9. O texto diz assim: porque eis que darei ordem, e farei o quê? Sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Irmãos, é muito interessante, a gente na Bíblia encontra muitas expressões emprestadas da vida agrária da Palestina. Jesus, por exemplo, falou de campo, falou de semeadura, Jesus falou muitas vezes de frutos, Jesus falou de colheita. Então, a vida agrária palestina emprestava muitas figuras de linguagem que foram usadas nas Escrituras. E Deus manda uma mensagem para seu povo, por meio do profeta Amós, que era um homem também da agricultura. Amós, ele diz claramente: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Eu era um boieiro, ou seja, eu era um vaqueiro, eu era um cowboy e um plantador de sicômoros, ou seja, um agricultor, quando Deus me chamou. Esse Deus nosso é extraordinário, não é, irmãos? Uau! Então veja, o nosso texto aqui está falando de peneiramento, de sacudidura. E eu penso que é muito importante que cada um de nós se lembre que estar na igreja não é garantia de salvação para ninguém. Tem muita gente que está na igreja, mas a igreja não está nele. Sabe, eu acho interessante quando eu leio as cartas às 7 igrejas. Tivemos o privilégio de visitar as 7 igrejas já por 2 vezes, levando nossos membros para conhecerem as ruínas daquelas cidades representadas por essas igrejas. Eu acho interessante que nas 6 primeiras igrejas, a gente encontra expressões mais assim, coletivas, usadas mais no coletivo. E expressões do tipo: eis que cedo venho, eis que venho sem demora. Mas quando você chega na última igreja, que é Laodiceia, a coisa sai do coletivo e vai para o pessoal. Sai do eis que venho para o estou aqui. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém, saiu do coletivo e foi para o pessoal. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu entro. E vou cear com ele. E ele comigo. Irmãos, esse texto em si dá um sermão, dá uma semana de oração. Mas eu quero rapidamente, encapsuladamente, falar rapidamente sobre esse texto. Vejam só. Quem é que bate a porta de alguém? Quem é que toca a campainha? Na sua casa. Você quando chega, você toca a campainha, Rodolfo? Não! A casa é sua. Você mete a chave e entra. Eu tenho certeza que Paulo não bate a porta quando chega em casa, né? Posso entrar? Claro que não. Então, quando você vê alguém batendo a porta, você passa e já sabe. Ele não pertence. Não é de casa. Não mora ali. Para estar batendo na porta ou tocando a campainha, é um estranho. E sabe, é exatamente assim como Jesus se aproxima de nós, a princípio, como um estranho. Alguém batendo a porta, pedindo para entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Olha bem, quando você vai para a casa de alguém, você entra, você agora já não é mais estranho, você agora já é um hóspede. Correto? Você está sendo recebido por aquela casa. E Jesus disse: eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Irmãos, na Palestina, esse negócio de cear é impressionante. Nós estávamos numa tenda de um beduíno, a gente tem até algumas fotos. Esse beduíno nos encontrou assim, nos chamou para entrar na sua tenda, uma tenda enorme, toda forrada de tapetes. E aí nos mandou sentar. Irmãos, a gente como brasileiro, então, a gente logo pensa: esse santo quer reza. Esse cara está querendo vender a gente alguma coisa.
Mas não é, irmãos. Aquilo é do beduíno. Ele proveu para nós os sofás ali, umas almofadas para a gente sentar. Foi lá dentro e daí a pouco veio com chá. Com uma cortesia assim, um negócio que você diz, gente, mas na Palestina é assim. Então, nota, eles são muito receptivos, muito hospitaleiros. E Jesus diz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Se eu estou na casa de Rodolfo, ceando com ele, e eu tenho vontade de beber água, o que é que eu faço? Me levanto e vou lá na geladeira do Rodolfo, abro e pego água? É assim que se faz? Claro que não. Rodolfo, você poderia me arranjar um pouquinho de água, por favor? Aí ele vai lá e traz água. Eu quero ir ao banheiro. Eu me levanto e vou ao banheiro? Não, até porque eu nem sei onde é o banheiro. Você poderia... Eu posso ir ao banheiro? Oh, claro. Então, notem, ser um hóspede é um privilégio, mas um privilégio cheio de limitações. Correto? Eu sou apenas hóspede. Eu sou um convidado, é mais ou menos como carona. Um dia eu estava fazendo semana de oração em Flórida, e um rapaz foi me levar de um ponto A para o ponto B na Flórida. Sabe como é Flórida? Passarinho voa com a asa e se abana com a outra, de tão quente. É como o Texas, a gente morou no Texas 7 anos. Texas tem 2 estações no ano, é verão e inverno. Entende? Os americanos dizem que são 3, hot, hotter and hottest. E aí eu estava no carro daquele moço e começou a chover. Estava abafado. Irmãos, o homem não me liga, o heater. Olha, pensa, eu suava que nem tampa de cuscuzeira. Mas eu não falei nada, eu estava de carona, meu. Se eu reclamasse, eu queria dizer, sai então e fica aí na chuva. Carona não reclama. Entende? Então é mais ou menos assim, o hóspede, ele fica na dele, porque você é hóspede, fica na sua, não reclama. E tem muita gente que diz, não, eu tenho Jesus no coração. E daí? Se ele é apenas um hóspede? Ele está no seu coração, mas ele não manda coisa nenhuma. Muita gente vai se perder com Jesus no coração. Porque se deu por satisfeito aí. Não, eu já aceitei Jesus. E daí? Porque ele não para o texto aí, ele diz, eu cearei com ele. E como é que termina agora? Oh, e ele comigo. Ou seja, chega um momento que ele vai dizer, Rodolfo, senta aqui. Agora quem senta aí sou eu. Quem manda aqui agora sou eu. O hóspede agora é você. Eu sou o hospedeiro. Eu sou o dono da sua casa. Eu sou o dono do seu coração. Rodolfo, sai daqui, senta aqui no banco do carona, me dá o volante. Entende? Porque tem muita gente andando com Jesus no banco do carona. Oh, eu tenho Jesus na minha vida. Tá bom, amigo, mas ele vai onde você quer. Ele vai na velocidade que você quer. É você, ele está na sua vida, mas não manda nada. Você entende? Então, amados, nós precisamos chegar ao ponto de entregar completamente. Isso chama-se cristianismo. Foi por isso que lá na Antioquia, pela primeira vez, decidiram chamar um grupo de homens de cristãos. Porque eles eram tão parecidos com Cristo, tudo que eles faziam, a maneira como falavam, a maneira como vestiam, lembrava Cristo. Não, vamos chamá-los de cristãos. Agora eu pergunto, e hoje, irmão, será que a gente não está levando esse nome em vão? Sabem, o problema é que nós estamos muito confortáveis. Está tudo muito tranquilo para nós. Olha, a gente senta num banco desse, acolchoado. Irmãos, eu me lembro quando eu sentava nos bancos, que tinha até farpa. Quando a gente levantava, puxava fio na roupa. A gente ajoelhava, tinha que pegar uma lição de escola sabatina ou qualquer coisa para botar debaixo do joelho, porque o chão tinha pedregulho, feria o joelho. O tempo do desconforto, sabe? Aquele teto de amianto que você ficava lá debaixo assim, abanando. E hoje, irmãos, olha só. A gente ia a pé para a igreja. Irmãos, eu me lembro daqueles tempos difíceis. Minha mãe tinha um fogão na época em casa, era a pilha, sabia? O fogão da minha mãe tinha 2 pilhas. Uma pilha de lenha de um lado, outra pilha do outro lado. E assim funcionava o fogão dela, com 2 pilhas. Para você esquentar um leite, irmãos, demorava, porque a gente tinha que... Eu fazia de manhã a nossa cevada para a gente ir para a escola. Então eu e meu irmão levantávamos bem cedo. E eu enfiava ali aquela lenha, era fria a cidade que eu morava,
E aí botava nos gravetos um jornal, riscava lá o fogo e ficava... Quando aquele maldito fogo pegava, a gente já estava tonto de tanto assoprar. Aí tinha uma chapa dessa espessura ainda em cima do fogo lá, a chapa do fogão, até aquela maldita chapa esquentar e a chaleira em cima ferver uma água. E pensa, era difícil. Tudo era difícil. Hoje, irmãos, a gente tem tudo no estalar de dedos, tudo acontece. Carro, a gente ia para a igreja a pé, eu me lembro, ontem à noite eu falei aqui, minha mãe ia quarta-feira lá em casa, não se perdia culto. Meu pai viajava muito, então a gente tinha que ir a pé, eu e minha mãe, chovendo, ventos trazendo aquela chuva de lado, mãe dobrava assim a sombrinha para frente e a gente ia para a igreja. Mãe chegava lá seca, da cintura para cima, e eu do pescoço para cima, porque eu era pequeno, a sombrinha só protegia o pescoço, a cabeça. E a gente chegava lá na igreja, tinha uma torneira do lado de fora para a gente lavar o pé, e aí calçar o chinelo e entrar na igreja, porque tinha que levar o sapato na mão ou o chinelo, e entrava só quando entrava na igreja que a gente calçava depois de lavar. Era assim, irmão, mas ninguém perdia culto. E o pastor pregava, pregava e pregava. Mãe sempre me levava, não tinha desculpa para não ir para a igreja. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo um período de analfabetismo, oh boy. Essa é a vantagem de você ficar na América, que você esquece o português, não aprende inglês, fica no meio do caminho. Analfabetismo bíblico tremendo, irmãos. Nosso povo hoje desconhece Bíblia. Nossas crianças sabem tudo da Disney, nada da Bíblia. E a gente acha engraçadinho. Lá em casa a gente não tem televisão. Meu filho é pastor em Idaho. Na casa dele não tem televisão. A minha filha é enfermeira, agora mora na Flórida. Na casa dela não tem televisão. E meus netos não têm acesso à internet. A iPad, iPhone, não tem. Não tem. Sabe por quê, irmãos? O que chega primeiro aqui, fica. A gente não tira fotocópia. A gente tira Xerox. Por quê? Foi a primeira que dominou o mercado de fotocópias. Mesmo o americano, Xerox. Não é isso? Em geral, no Brasil, não se compra lâmina de barbear. Se compra Gillette. Por quê? Foi a primeira que dominou o mercado. Ficou. Hoje tem tantas outras marcas, mas todo mundo só fala Gillette, para se referir à lâmina. E assim, ninguém compra palha de aço para lavar louça, compra? Bombril. Foi a primeira que dominou o mercado. Então, o que chega primeiro fica. Faz uma lavagem cerebral e fica. A minha pergunta é, o que é que está chegando primeiro na cabeça de seus meninos? Irmãos, hoje é cool dar para o menino um celular. A minha pergunta é, para quê? Para quê? Ou porque ele precisa para se comunicar. Eu passei minha infância sem celular, não me comunicava com meus pais, nunca morri. E estou aqui. Por que meu filho vai morrer, meu neto vai morrer? Vai não tem. Escuta, irmãos, é que nós hoje somos covardes. Nós temos uma dívida com nossos filhos. Nós não damos a eles atenção. Não temos tempo para eles. E tentamos comprá-los, dando a eles tudo o que eles pedem. Mas o que eles estão clamando é seu tempo. Sua atenção. Tem muita criança hoje rebelde, porque só quer sua atenção. A rebeldia dela toda é para te chamar a atenção. Mesmo que seja para apanhar. Ela está disposta a apanhar desde que ela saia da invisibilidade. Agora saiu a palavra. Tem muita criança invisível. Ninguém me nota. Aí ele usa droga para que alguém note. Ele pinta o cabelo de vermelho para que alguém o note. Para que alguém o veja. Ele mete uma tatuagem no meio da cara para que você diga, ô meu filho, ô você me viu, pai? Funcionou, valeu. Você está entendendo? Tem esposas padecendo de carência emocional dentro da igreja, queridos. Ontem falamos rapidamente sobre isso aqui. No Bible Belt, aqui nos Estados Unidos, o senhor sabe, o cinturão da Bíblia, o índice de divórcios é tão grande quanto no resto do país. Por quê? Porque nós vamos à igreja, estamos expostos à pregação, mas saímos e nada muda. Uma irmã ia saindo da igreja, descendo a escadaria, o culto tinha acabado de encerrar e veio chegando o irmão atrasado. E aí disse para a irmã que ia descendo, o sermão acabou? A irmã disse, não.
Oh, mas está todo mundo saindo. Ela disse, não, o pastor já parou de pregar, mas o sermão não acabou. Nós estamos indo vivê-lo agora. O pastor apenas acabou de pregar, mas o sermão não acabou. O pior, irmãos, é que na maioria das vezes o sermão acaba quando o pastor para de falar. Sabe? A gente já entra numa outra esfera. A gente já começa a bater papo, isso aqui vira uma sala de reuniões. Outro dia eu chamei a minha igreja a atenção, irmãos. Nós temos, a cada sábado, eu disse aqui, uns 400 membros lá dentro. E eu disse, já 2 sábados, eu digo, irmãos, eu me sinto envergonhado quando eu tenho que vir aqui à frente pedir vocês para serem reverentes. Me faz mal, porque isso é o óbvio. Não era suposto alguém ter que vir aqui pedir silêncio. Afinal de contas, o Senhor está no seu santo templo. Mas sabem, pais, eu quando vejo crianças correndo dentro da igreja, eu já sei, em casa não fazem culto. E se fizesse, a criança saberia ser reverente. Para mim, não me venha com conversa. Não. Na sua casa não há culto. Se houvesse, seu menino saberia como se comporta na presença de Deus. Irmãos, nós precisamos usar uma palavrinha chamada não. Infelizmente, essa palavra hoje, só quem tem muita coragem para usar. E eu estou falando até de pastores. Nós, pastores, estamos nos tornando uma classe de gente medrosa. Porque nós queremos like. A gente quer tapinha nas costas. A gente quer convite para aniversário, para isso, para aquilo. Então a gente fica aí passando a mão na cabeça, açucarando, diluindo o evangelho. Irmãos, Deus vai pedir conta disso. Sabe, eu quando falo, Deus vai me pedir conta da minha ação, não da sua reação. Como você vai reagir? Problema seu com Deus. Nós ouvimos o Rubem falar da vizinha lá, né? Que ele foi lá, botou o folheto lá, ou algo, a mensagem, e ela reagiu. Ele está livre perante Deus, né? Estão lembrados de Ezequiel 3, 17 a 19? Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu os avisaras da minha parte. Agora, quando tu avisares o ímpio, né? Se tu não avisares e ele morrer na sua iniquidade, eu vou cobrar o sangue dele de você. Agora, se você avisou e ele não quis, meu amigo, agora o problema é com ele. Você lavou sua mão. Então é isso, Deus vai me cobrar pela minha ação, não é pela sua reação. Eu pastoreei uma igreja, irmãos, que, enfrentei barra. Essa linda mulher que eu tenho ia para o banheiro chorar, porque eu era insultado, agredido com palavras, mas eu fiquei firme. Eu dizia para eles, o que eu estou fazendo aqui é o que Deus manda. E quando Deus manda, eu obedeço e deixo com ele o resultado. E aquela era uma igreja, irmãos, que tinha um crescimento muito apático, se poderíamos chamar de crescimento, porque às vezes não é nem crescimento, é só uma mudança, transferência de membro que vem do Brasil. E algumas igrejas dizem, então crescem coisa nenhuma. É inchaço, não é crescimento. E aí começamos a fazer as coisas como Deus manda. O que aconteceu? Tivemos que vender aquele templo onde estávamos e comprar uma igreja de verdade, porque não cabia mais. E hoje está lá uma grande igreja, pela graça de Deus. Sabem, queridos, a igreja de Deus vai passar por momentos muito especiais. Há na igreja muita gente que está ocupando o lugar de gente sincera. Tem muito fruto estragado que vai cair. A sacudidura é isso. Eu trabalhei no colégio interno desde 1973, quando eu fui para o Edessa, lá no Espírito Santo. E eu aprendi no colégio interno a manusear uma peneira, onde a gente peneirava o feijão, peneirava o arroz, jogava para cima assim e assoprava, como esse moço ali está fazendo. Entende? Quando você faz esse movimento e assopra, vai a palha, vai o grão murcho. Quando você sacode aqui, o grão que também está, ele vai passar o grão mirrado, a gente fala assim lá em Minas Gerais, ele vai passar pelo buraco da peneira e no final vai ficar na peneira só o grão saudável, o bom. E amados, é isso aí que Deus fará com a sua igreja. Sabe, eu digo sempre, irmãos, tem gente que é bem-vindo para a igreja, tem gente que é bem ido. Tem gente que é bem ido. Tem gente criador de problema. Você senta, conversa, explica, aconselha, mas não tem jeito. Aí um dia ele se revolta e diz, eu vou embora. Você é bem ido. A gente não fala assim, né? Mas que a gente pensa, eu confesso. Vai em paz. Porque onde chega dá problema também. Eu tenho observado.
Saíram os jovens da minha igreja porque diziam que eu era muito duro. Ok, foram para outra igreja onde o pastor é mais mole do que gelatina. E hoje não estão lá também, estão no mundo. Uma casada com outra mulher, a outra apostatada. Então eu pensei, o problema não está na nossa igreja. Até porque, irmãos, eu não prego nada de mim, eu procuro pregar o que Deus manda. E eu deixo com ele o resultado. Eu não tenho um compromisso com simpatia, com popularidade, não tenho. Ontem eu falei aqui de novo, já me perguntaram, pastor, você tem canal? Eu tenho 2, na verdade. Um no dente aqui, outro do outro lado. Entende? Mas fora isso, tenho canal coisa nenhuma, não estou muito preocupado. Eu aplaudo quem tem, acho bonito, mas, sabe, eu posso ser tentado a querer like depois e ficar adocicando o que Deus manda pregar. Olha o que diz a serva do Senhor. Nós estamos no tempo da sacudidura, irmãos. Tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudisse-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem a seus mandamentos por palavra e ação. Esse é um outro detalhe, por palavra e ação. Uma vez eu falava com alguém numa igreja onde eu pastoreava, e falava sobre a vestimenta, sobre os adornos, e essa pessoa me disse, pastor, o senhor não conhece meu coração, só Deus conhece. Eu falei, não, eu também conheço. Como você conhece? Eu falei, o exterior revela o que está dentro. Entendeu? Eu nunca tive que arrancar um pé de limão para examinar a raiz para saber que ele é pé de limão. Eu só olhei a fruta que ele produziu. É limão. Não precisa ser um cientista da NASA. Então, a minha aparência exterior fala muito do meu interior. Eu não sei se você já entrou num avião com o piloto, com a metade do cabelo verde, a outra metade vermelha, cheio de tatuagens, com a calça caindo lá no meio, né, e andando com aquelas pernas assim, parecendo que está bêbado, indo para a cabine, e você dizendo, ei, gente boa, vamos nessa, você vai? Eu pulo fora. Ah, não, esse piloto aí, tô fora. Esse cara não está bem. Mas claro que não está bem. Você já foi a um banco depositar seu suado dinheiro? E lá está o gerente jogado para trás numa cadeira, com 2 pés em cima da mesa, fumando um charutão, cheio de tatuagem. Olha, por favor, não estou aqui zombando quem tem tatuagem, não. Eu estou falando que tem alguma coisa que não está legal. Agora, felizmente, irmãos, alguns fizeram isso quando não estavam legais e hoje se converteram. Aleluia! Outro dia um chegou para mim, um jovem que eu conheci na igreja, saiu, agora voltou com uma tatuagem no braço e outra no outro. E chegou na igreja de camisa manga comprida, num calor. E eu disse, brother, quando eu abracei, que a camisa subiu um pouquinho, eu entendi. Então, mas abracei, segurei firme. Aí ele disse, pastorzão, olha o que eu fiz. Aí suspendeu, eu falei assim, brother, qual é o problema? Deus pode te perdoar. Só é você pedir perdão. Porque quando o pecado é reconhecido, confessado e abandonado, ele é perdoado e esquecido. Então, brother, por favor, nem precisa botar manga longa não, venha de manga curta. A gente te aceita. Irmãos, vejam bem, outro dia preguei sobre isso na minha igreja. A ovelha extraviada, queridos, o bom pastor, ele vai à busca dela. E a Bíblia diz que ele a encontra. E só volta depois que a encontra. Quando Davi foi encontrar seus irmãos lá no campo de batalha, e Saul estava ali, e aquele Golias enfrentando o pessoal, Davi disse assim, olha, falando para Saul, olha, eu cuido das ovelhas do meu pai, quando um leão pega uma, eu vou atrás dele. Ah, vou. Peraí, essa ovelha não é sua não, devolve. E Davi disse, dou nele de pau, e se ele ver, eu mato também. Agora eu fico imaginando, irmãos, quando uma ovelha sai da boca de um leão, ela não sai lisinha não, ela sai com alguns arranhões, com algumas cicatrizes. Ele tomava ovelha de urso, imagina uma patada de um urso, aquelas unhonas que ele tem. Essa ovelha vinha toda arranhada, toda machucada. Mas o pastor a pegava, levava de volta, cuidava dela. Algumas das nossas ovelhas têm saído, irmãos, e vão voltar arranhadas. Vão voltar com cicatrizes que nunca mais vão sair. Mas nós temos que amá-las. A despeito das cicatrizes. Eu não vou aceitar o comportamento dela. Aquele comportamento seu lá fora que provocou essas cicatrizes tem que ficar lá fora. Agora você não, você é amado.
Eu tenho estudado a Bíblia com um garoto que eu conheci, hoje é um homem, que ele já fez cirurgia, mudou de sexo, mudou o nome, já documento, mudou tudo, e ele disse que agora ele é mulher, mas para mim eu só chamo ele de man. What's up, man? Eu só converso com ele assim, não vem que negócio de mulher, não cola que eu te conheço. E eu dou estudo para ele, irmãos, com todo carinho. Tenho um respeito por ele muito grande, amo aquele menino. E ele estuda concentrado, ele faz perguntas inteligentes com o seu cabelo. Irmãos, eu já disse na minha igreja, irmãos, o dia que esse menino voltar aqui, se um de vocês não tratarem bem esse menino, eu pego você pelo pescoço. Porque a gente faz assim, irmãos, às vezes. Quando vem, a gente dá uma de o irmão do filho pródigo. Porque na parábola todo mundo pega no pé do que saiu. Ninguém lembra do apostatado que estava dentro de casa. Um se perdeu fora ou estava perdido dentro. E hoje muitos de nós estamos perdidos aqui dentro. Mas só porque estamos aqui dentro, nos julgamos superiores aos que estão lá fora. O que está lá fora, pelo menos, foi autêntico. Foi lá, descobriu que fez besteira e voltou. Eu acho que alguns de nós fizemos isso. Entende? Então, amados, Deus irá preparar a sua igreja, porque lá fora, irmãos, tem um exército enorme. A igreja invisível está lá fora, esperando para vir. Mas não veio ainda, sabe por quê? Se viesse, desapontaria. E diria, gente, eu pensei que era aqui. Então Deus vai dar uma peneirada. Escutem, e vai começar no ministério. Irmão, ser pastor não é tarefa fácil. Eu sempre falo para meu filho, filhão, seja fiel ao que você conhece. Pregue o que você tem que pregar. Doa a quem doer. Ninguém faz isso por prazer, irmão. Ninguém tem prazer de machucar ninguém. E eu sempre digo, se o que eu pregar te machucou, se a minha maneira de falar te machucou, me perdoe. Mas se a mensagem te machucou, você está bem machucado. E não vou te pedir perdão por isso, nem desculpa. A mensagem tem o direito de te machucar, eu não. Agora, acontece que às vezes quando a gente prega, aí por tabela a gente acaba... Uma vez uma pessoa reclamou comigo de algo que eu preguei, eu falei, amigão, eu só sou o carteiro, eu só trouxe a mensagem, vai reclamar com quem escreveu. Não é justo eu bater no meu carteiro quando ele me traz uma mensagem que um parente meu morreu. A culpa não é dele. Ele só está trazendo a mensagem. E nossa missão nesse mundo, queridos, é tão sublime que o diabo vai fazer de tudo para atrapalhar. Ele vai trazer para dentro de nós pessoas com um espírito divisionista, de causar divisão. Hoje, irmãos, tá na moda as pessoas serem rebeldes. Infelizmente hoje, com o advento aí das redes sociais, o pessoal, tem muito teólogo de internet hoje. O pessoal está se tornando expert em tudo. Tem médico de internet, tem de tudo. E aí o pessoal entra com umas ideias meio capciosas. Outro dia um rapaz chegou de um outro país e aí vinha namorar uma menina da minha igreja. Eles se comunicaram via internet, ele lá no país dele, que também é o país de origem dela. E aí ela me disse, pastor, tá vendo esse rapazinho ali? Eu falei, sim, a gente está conversando pela internet, ele veio aí, está interessado em casar comigo. O que o senhor acha? Eu falei, por enquanto não acho nada, eu nem conheço o rapaz. Ela disse, dá uma olhada, pastor, porque eu quero ouvir sua opinião. Eu falei, tá bom. E o rapazinho ficou por ali, e aí depois chegou perto de mim. E aí, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu queria que o senhor me desse sua opinião sobre isso aqui. Tirou um pendrive e me deu. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso aqui. Aí eu disse, o que é isso aqui? Não, eu queria que o senhor abrisse para depois... Eu falei, não, mas você já sabe o que é, não sabe? Eu sei. Eu falei, então pronto, me adianta, o que é isso aqui? Não, é um assunto sobre a Trindade e tal, e sobre o Espírito Santo, se o Espírito Santo é Deus e se não é. Eu falei, meu amigo, vá procurar o que fazer. Fica com o seu negócio, entendeu? Porque eu tenho o que fazer. Eu tenho certeza que você já sabe muito bem o que está aí dentro e você conhece a verdade. Eu realmente sabia, mas depois que eu vi isso aqui, eu falei, tá aí, o diabo já fez o que ele queria. Fisgou você na dúvida. E agora você quer que ele me fisgue? Falei, não, amigão, não vou nem olhar. Porque você sabe muito bem. E você está entrando em terreno que não há um claro assim, diz o Senhor. Isso é especulação. E isso agora está na moda. E aí a reação dele já me mostrou realmente qual era a posição dele. E eu falei para a moça, sai fora, esse cara é problema. E ela realmente obedeceu, tirou o corpo de fora. E casou-se muito bem depois. E esse moço, depois a gente foi ver que de fato era um
emissário do diabo. Irmãos, a minha Bíblia diz assim, em Tiago capítulo 3, a partir do versículo... aqui está, versículo 14. Tiago 3,14 diz assim: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque, estou lendo do Tiago 3,16, porque onde há inveja e espírito faccioso, ou seja, que promove facções, correto? Divisões, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Irmãos, notem, nós temos esse pensamento aqui que me chama muito a atenção. Na ausência de perseguição, olha isso aqui, irmãos. Na ausência de perseguição, tem entrado para nossas fileiras homens que parecem sãos, de inquestionável cristianismo. Peraí, será que é isso? De inquestionável cristianismo, mas que, caso surgisse a perseguição, sairiam do nosso meio. Às vezes a gente se empolga muito rápido com quem chega, porque fala bem, canta bem, prega bem, a gente já diz, uau, é a pessoa. Isso é mais ou menos como a igreja quando está procurando um pastor. Pastor bom é pastor que faz semana de oração. Porque ele chega aqui com o suprassumo dos seus sermões, em uma semana ele apresenta o melhor que tem, encanta todo mundo, aí todo mundo diz, esse é o pastor. Eu quero ver ele dirigindo uma comissão, eu quero ver ele visitando, eu quero ver ele dando estudos bíblicos, eu quero ver como ele lida com conflitos, eu quero ver para saber se é um bom pastor. E por isso é importante, irmãos, que a igreja confie aos líderes que estão tratando de assuntos como troca de pastor, porque a gente vai fundo, a gente conversa, a gente busca informações que você não tem. Claro que a igreja deve ter seu input, claro. Hoje em dia está meio complicado esse negócio, sabe, irmãos? Nós hoje estamos num momento bem sensível quando o assunto é liderança na igreja. Mas isso é um assunto para outro dia. O conflito decisivo, queridos, que nós teremos que enfrentar terá a ver com os mandamentos de Deus versus mandamentos de homens. Amados, nesse tempo da sacudidura, o ouro vai ser separado da escória. Sim, irmãos. O grão saudável vai ser separado do grão doentio. E claro, o joio será separado do trigo. Ellen White, inclusive, diz assim, ela fala, o trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade, olha para isso, irmãos, ela terá que realizar em tempo de crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis. Amados, nossas igrejas têm se tornado verdadeiros clubes. Alguém canta à frente, todo mundo bate palma. Isso é coisa de clube, isso não é coisa de igreja. Com todo respeito, se você acha que está ok, eu respeito, mas não concordo e provo biblicamente. Porque amém a gente já não fala mais. Não sei por quê. Na minha igreja, de vez em quando, eu faço uma pausa e digo, irmãos, aqui caberia um amém. Para ver se a igreja descobre que horas é que fala amém. Porque quando você fala amém, você está dizendo, eu concordo, tenho o meu aval, entende? E uma pessoa canta, eu quando digo amém, eu digo, Senhor, se eu tivesse voz, eu teria feito isso aí. Como eu não tenho, Senhor, eu pego carona aí, amém, entendeu? Me dá uma carona nessa voz e no espírito. Não é só voz, irmãos. Porque tem que viver o que canta. Sabe? Não é só voz, não é só tocar bem. Nós temos tido alguns problemas, às vezes, por onde eu passo, onde a gente diz, não. Outro dia eu tive que falar para um indivíduo que foi pastor, e já não é. Irmãos, paremos com essa mania de chamar pastor quem não é mais. Se o indivíduo foi mandado embora da organização, ele perdeu esse privilégio de ser chamado pastor. Porque é um privilégio. E privilégio é um negócio que você tem que praticar milhares de atos para você conquistar. Reputação é assim. Você pratica milhares de atos para conquistar, mas basta um para você perder. Então, ande no fio da navalha.
Quem é líder espiritual, irmãos, tem que andar no fio da navalha. A gente não pode brincar. E tem muita gente brincando. Sabe? A igreja costuma confiar no que o líder que está à frente está falando. Uma irmã, quando desabafa com um líder espiritual, ela está confiando. Mas tem gente que se aproveita, às vezes, de um momento de fragilidade e tira vantagens. Daí vem os escândalos. Se essa pessoa não tem comunhão com Deus, ela pode ter o título que ela tiver, pode ter a posição que tiver. Se não tem comunhão com Deus, é um perigo. Irmãos, quando alguém canta aqui à frente e eu bato palmas, eu estou dizendo, você é bom mesmo, Rodolfo. Iha! Você é o cara, meu. Isso aqui não tem lugar na igreja, irmãos. Porque ele vai sair daqui, meu, abafei. Aí amanhã ele canta de novo e ninguém bate palma, ele sai deprimido da igreja. Acho que hoje eu pisei na bola, o pessoal nem bateu palma, o que será que eu fiz errado? Irmãos, nunca batam palma para pregador nenhum. Para cantor nenhum, para quem toca nada, não batam palmas. Porque isso é coisa de quem tem uma adoração antropocêntrica, voltada para o homem. Tem muita igreja por aí que tem cantor cantando para a galera. E cantor não vem aqui à frente para cantar para a galera, ele vem aqui cantar para Deus. Em nome da congregação. Ele está apresentando um louvor. Aqui não tem, irmãos, nós apresentando algo para vocês. Aqui temos nós apresentando um culto para Ele. Nós. Só estamos em posições diferentes, mas todos estamos oferecendo um culto. E só temos duas formas de culto. Ou aceitável ou inaceitável. Só temos duas ofertas. A de Abel ou a de Caim. Não tem uma terceira. Entende? Então não tem esse negócio de eu estar aqui preocupado em agradar você que está aí. Eu não estou aqui para te agradar aí. Nós estamos aqui para agradar nosso Deus lá em cima. Então, a Bíblia diz, o profeta Amós, diz, afasta de mim, Deus fala através dele, o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia dos teus instrumentos. Então, antes de você vir tocar, antes de você vir cantar, esteja com Deus, para que ao você cantar, você possa sumir no processo e Deus aparecer. Que você seja só o preguinho no qual a foto de Jesus é de pendurada. Sabe? E você sai daqui, quando todo mundo diz amém, você sabe, falaram para Deus, não foi para mim. Entende? E se falou amém, amém. Se não falou, amém do mesmo jeito. Por quê? Eu não fiz para você, eu fiz para Deus. Tenho minhas limitações. Então, entendeu? Eu não puxo a glória para mim. E não subo no pedestal. Porque hoje, irmãos, tem muita gente tratando até pastores como celebridades. Outro dia eu fui pregar numa igreja, alguém me pediu para dar um autógrafo. Eu falei, peraí, autógrafo? Quem sou eu para dar autógrafo? Que negócio é esse? Estranho. E tá assim o negócio. Então, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, sabe por quê? Nós viemos lá de fora, alguns de nós, e lá nós tínhamos nossos ídolos. Aí chegamos aqui e começamos também a eleger ídolo. Se for o pastor fulano que for pregar, eu vou. Mas se for o irmãozinho Beltrano, vou nada. Eu vou lá para ouvir irmão. Escute. O poder não está no mensageiro. O poder está aí na mensagem. Eu era departamental na Bahia e fui uma vez visitar o sertão baiano com o pastor. Ele tinha 22 igrejas. Entramos num Fiat 147. Só quem é do meu tempo para saber o que é isso. Entendeu? Pegamos uma estradinha de costelinha assim, irmãos. Aquilo afrouxava até os parafusos da ideia. Entende? Quando a gente chegou lá onde a gente foi, longe, pensa onde o vento faz a curva e deixa o lixo. Foi lá que a gente foi. Aí ficamos numa choupana lá de uns irmãos, carinhosamente nos cederam um espaço. E aí a irmã chegou e, pastor, seu lugar é aqui. Eu falei, opa, que maravilha. E ela abriu a cortina assim, e tinha uma esteira no chão, e tinha um cachorro deitado já, esquentando o lugar para mim, claro. O único problema é que quando eu deitei, o danado estava cheio de pulga, irmãos. E foi, ao invés de levar as pulgas, ele deixou. Só foi isso minha reclamação. O resto estava beleza. E aí nós fomos. Aí o pastor disse, irmã, vocês receberam minha mensagem? Aquele que o pastor manda o negócio pela carta e, sabe, vai. Não, pastor, a gente não recebeu. O correio não entregou nada aqui. Eu tinha escrito dizendo que eu ia estar aqui com o pastor da associação. Pastor, não, a gente não recebeu. E quem é que prega amanhã? É sábado. Isso era sexta-noite que a gente chegou, já de tardezinha. Não, amanhã é o irmão Fidelcino. Eu nunca esqueci o nome. Fidelcino. Como é que você esquece o nome desse? Aí chegamos na igreja, estava lá o irmão Fidelcino.
E aí o ancião falou para o pastor que não sabia que a gente ia estar, mas que, claro, nunca tinha ido lá alguém da associação. Aí, não, o pastor vai pregar. Eu falei, peraí, irmãos. Aí chamei o irmão Fidelcino. Irmão, o senhor preparou o seu sermão? Preparei, pastor, eu preparei. Ele tinha botado já um quadro negro, irmãos, ali em pé. Você vê que ele se preparou. Eu falei, então o senhor vai pregar. Não, eu falei, o senhor vai pregar. O senhor vai pregar, sabe porque eu também sou ovelha. Eu preciso ser alimentado. E o poder não está no mensageiro, está na mensagem. Se o senhor orou, se preparou, Deus tem alguma coisa para falar comigo e eu vou sentar e vou ouvir o senhor. Não, pastor. Eu falei, eu falo à tarde, eu falo à noite, eu falo amanhã, eu falo qualquer hora, mas hoje eu quero ouvir o senhor e o senhor vai pregar, irmão. Não estou sugerindo, não. O senhor vai, eu vou sentar. E sentei, irmãos. E o irmão Fidelcino foi pregar. Olha o título do sermão. O zero. O zero. Já me chamou. Eu falei, uau, nunca pensei em fazer um sermão sobre o zero. E o irmão Fidelcino começou. E aí ele começou, irmãos, a gente procura correr atrás das coisas. E E ele foi no quadro negro, fez um zero bem grande assim. Fez um zerão assim. E aí ele escreveu ali móveis, imóveis, automóveis, as coisas que a gente corre atrás. E depois fez um outro zero lá e foi desenvolvendo o sermão dele. E lá no final, depois dele botar 6 zeros, ele botou um número 1 bem grandão assim. Irmãos, esse número 1 é Jesus. É. E a igreja ficou assim, e ele disse, irmãos, quanto é que vale aquele número 1 lá atrás? Os irmãos já estavam tudo perdidos de tanto zero, ninguém sabia mais nada. Aí ele falou, vale só 1, irmãos, que esse zero daqui tudo não conta. E é assim que Jesus está na nossa vida, o valor dele é esse. Porque a gente põe tudo primeiro, nossos interesses, Jesus por último. Agora, aí ele pegou um apagador, apagou Jesus de lá e botou Jesus cá na frente. Ó, irmão, se a gente botar Jesus primeiro. E agora, irmãos, também os irmãos não sabiam, era muito simples. Tinha 1 milhão, eram 6 zeros. Só, irmãos, tudo depende da posição de Jesus. Olha, irmãos, que sermão que eu ia perder. Você entende? Queridos, Deus fala através de jumenta. Não estou comparando com o irmão, claro, mas entenda, por favor. Tem nada a ver, o irmão é uma bênção. Mas Deus pode falar com você e comigo através de qualquer coisa. Paremos. Ô, irmãos, eu outro dia contei a experiência de um bêbado me ensinando a ser pastor. Agora foi recente. Um bêbado me ensinou a ser pastor, lá em Brockton. Eu cheguei na igreja, e aí era culto de quarta-feira. Eu vim entrando, parei meu carro do outro lado da rua, que era o estacionamento da outra igreja que a gente tinha. Atravessei a rua para entrar e tinha sentado na calçada. Quando eu estacionei o carro, eu vi 3 bêbados sentados na calçada conversando, com a mão no ombro assim, hein? Todo mundo se apoiando. Aí, quando eu estacionei o carro, eu vi que um se levantou e foi em direção à igreja. Foi na hora que eu também vim. E aí ele perguntou para a pessoa que estava no portão, cuidando da porta ali, se o pastor estava. Aí a pessoa disse, o pastor acabou de chegar. Eu falei, sou eu, posso ajudá-lo? Aí ele disse, sim, pastor. Tá vendo lá aquele moço ali? Sim, estava uma senhora, o outro e ele. Ele disse, aquele senhor ali, a minha esposa está ali com ele. Ele quase se jogou debaixo do carro. Eu e minha esposa seguramos para ele não se jogar. Ele queria suicidar. Ele está com um problema sério. A gente estava ali tentando acalmá-lo, mas eu tenho que ir com a minha esposa. E o bafo de álcool, irmão, estava forte. Ele disse, o senhor poderia dar uma atenção a ele? Eu falei, mas é claro, claro. Aí, estava mais de meia hora antes do culto. Eu falei, não, mas é óbvio, vamos lá. Vamos lá conversar com ele, olha só. Aí botei a mão no nome dele e falei, vamos nós dois. Aí ele me parou. Pastor, não era melhor a gente orar antes? Olha o bêbado me ensinando a ser pastor. Falei, é mesmo, vamos orar. Aí oramos. O bêbado me deu uma lição, irmão. Aí fomos lá. Aí ele falou para a esposa, pode deixar agora, tá com o pastor aqui. Pastor, depois eu apareço aí. Eu falei, beleza. Porque tem uma loja de vender bebidas não muito distante de onde era a nossa igreja. Até por isso que vem cair tudo ali. Aí eu sentei com esse moço ali na calçada e comecei a conversar. Realmente ele estava muito deprimido. E eu falei com ele, vamos continuar a conversa lá dentro? É mais confortável. Aí ele disse, você acha? Eu falei, acho, bora. Aí ajudei a levantar e levei lá para dentro, para a sala pastoral. E falei com o pessoal, toca o louvor, vai aí, depois eu entro para pregar. Conversei demoradamente com aquele moço, irmãos. Ele chorou, a esposa o havia abandonado, por isso que ele queria suicidar. Mas notem, um outro bêbado me ensinando. Aí passadas umas semanas me aparece aquele outro bêbado. Lá na igreja com uma garrafa dentro de um brown paper, né, um saquinho de papel.
entrou me procurando. Aí eu vim para atender, ele estava com aquela garrafa. Aí ele chegou, hey, my pastor. Eu falei, what's up? Quase que eu falei, you are my pastor. Aí abracei e tal, e aí eu falei com ele, bora, vamos entrar. Você hoje vai assistir o culto, eu vou pregar. Não posso. Falei, por que não pode? Aqui. Falei, joga fora e entra. Não posso. Outro dia eu venho, sem ela, eu entro. E acabou, não consegui convencer. Ele não entrou mesmo, não. Ele preferiu ficar com ela. Entende? E saiu. Mas, sabe, irmãos, há 1000 maneiras de a gente alcançar essas pessoas. O que nós, como igreja, estamos precisando fazer é descer do pedestal para o nível dessa gente. Gente boa. Estávamos ensaiando o coral um dia, entra um senhor, senta lá atrás. A igreja estava vazia, o coral estava lá na frente, e quando um dos diáconos viu, fez assim para mim. Ali a área que a gente estava era a área mais perigosa. Brockton é a 6ª cidade mais perigosa de Massachusetts. No nosso parking lot a gente já morreu ali. Então, aí fizeram assim para mim. Eu olhei e estava lá o cidadão. Aí eu fui em direção a ele. Cheguei e falei assim, what's up, man? Hey, how are you? Eu falei, hey. Aí começamos a conversar. Eu disse, olha, eu sou o pastor. Ele disse, eu estou incomodando. Eu falei, não, pelo contrário. Por favor, posso sentar ao seu lado? Ele disse, claro. Aí sentei. E começamos a conversar. Botei a mão no ombro dele, um rapaz novo ainda. E cheirando álcool, misturado com cigarro, aquele cheiro comum. E aí eu disse a ele, vamos lá, vamos mais para frente para você ouvir o coral mais de perto. Aí ele disse, eu posso ficar aqui? Eu falei, pode, se você prefere. Aí ele começou a chorar. Ele disse, olha, eu ia passando, eu ouvi o coral e eu entrei. Pastor, eu sou filho de pastor. Olha onde eu estou. E aí chorou, e aí eu botei a mão no ombro, deixei ele fazer um pouquinho de desabafo e aí conversamos. E eu disse a ele, brother, que aqui a gente usa a bateria do Paraguai, que acaba rápido. Aí eu falei assim, oh, brother, nunca é tarde para voltar. Nisso uma irmã ia passando assim e ofereceu ele uma garrafa com água e ele tomou. E aí conversamos bastante. Depois ele disse, pastor, eu tenho que ir. Agradeça aquela irmã pela água. Eu falei, oh, claro. E aí ele foi e disse, eu prometo, eu volto um dia. Nunca mais voltou. Mas alguma coisa ficou, uma sementinha ficou. Nós como igreja, irmãos, nós precisamos entender que nós temos um papel aqui na terra. E esse papel é ser as pernas de Jesus, os olhos de Jesus, a voz de Jesus, os braços de Jesus. É o que a gente está precisando. Mas acontece que nós estamos um pouquinho fora de sintonia, queridos. Nós estamos num momento em que as oportunidades que nós estamos tendo, nós não estamos usando e nós vamos ter que usá-las num momento bem difícil. Estão lembrados de quando Jesus estava com seus discípulos e ele pregou um sermão? São João, abra comigo São João 6, verso 60. Mary disse que eu tinha só 1h30 para pregar. Já tem quantas horas, Mary? Tem... Irmãos, a gente entra numa sinagoga, eu acho que você já visitou a sinagoga não tem relógio, porque judeu sabe que o sábado dele é todo comprometido com Deus, então ele não tem nenhum outro compromisso, ele nem tem relógio, não carrega relógio no sábado, mas não é nosso caso ainda, né? João 6, versículo 60, olha o que diz na minha Bíblia aqui, eu acho que na sua talvez diga a mesma coisa. Talvez com palavras um pouquinho diferentes, dependendo da tradução. João 6, verso 60 diz assim, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Verso 66, diz assim, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Irmãos, olhem que coisa impressionante. A mensagem que Jesus estava pregando era uma mensagem contracultural. Era uma mensagem não simpática, porém salvífica. E esses homens, quando ouvem essa mensagem, eles dizem, mas esse discurso é muito duro, essa mensagem é muito dura. Amados, Jesus não disse assim, pessoal, desculpa aí, eu não tinha intenção de ser tão duro assim, foi mal. Peraí, deixa eu misturar um pouquinho aqui, né? Vamos falar mais só do amor e tal. Não. Jesus se vira para eles, aí vão embora aqueles, ficam os discípulos. Jesus disse, e vocês? Não querem ir também? Aproveita a promoção, vamos.
Não, Jesus, para quem a gente vai? Irmãos, o genuíno não vai. Não vai. A minha Bíblia diz assim: nos deixaram porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, não teriam nos deixado. Eu cresci nessa igreja vendo coisas, ouvindo coisas, passando por coisas. Mas essa é a igreja de Deus. Diz um documento medieval, a igreja é como a arca de Noé. Se não fosse o dilúvio lá fora, não daria para a gente aguentar o mau cheiro aqui dentro. E é isso aí. É isso aí. Imagina a arca de Noé. Imagina. Tinha porco espinho lá dentro, irmãos. Tinha burro coiceiro lá dentro. Tinha boi que dava chifrada. Tinha de tudo. Mas era o único lugar seguro. Lá fora tinha água. Lá fora morre. Então deixa eu aguentar aqui dentro. Tem esse negócio de dizer, não, eu vou embora porque... Meu amigo, vai embora porque você é mufino. Entendeu? Tem gente na igreja que ajuda a gente a orar mais. Tem irmão que eu digo, esse irmão é uma bênção, me faz orar muito. Entende? Tem situações que nos ajudam a desenvolver musculatura espiritual. Assim como no casamento, a gente tem que desenvolver musculatura emocional às vezes. Não tem dia que você dá vontade de pegar assim pelo pescoço? Mas depois passa, entende? Então segura que passa. Irmãos, casamento é uma bênção, viu? Casamento, escuta bem, casamento não é uma Disney World. Casamento é uma ferramenta de salvação. Deus criou o casamento, não foi para fazer a gente feliz, irmãos. Foi para fazer a gente santo. O objetivo do casamento é te santificar, não é te fazer feliz o tempo todo. Cabe um amenzinho aí? Mas sabe, a verdade é essa, queridos, que Jesus estava pregando uma mensagem e aqueles homens dizem o que ele está ensinando, isso aí é a versão linguagem de hoje, o que ele ensina é muito difícil, quem pode aceitar isso? Tem muita gente hoje assim, irmãos, querendo promoção nas disciplinas, nos princípios, não tem liquidação, irmão, não dá para dar liquidação. Minha igreja, irmãos, ainda reúne a comissão para disciplinar, e disciplina muita gente. E o nosso pessoal sabe, não brinca não, que a gente reúne. E quando a gente disciplina, a gente senta e diz, seu nome será riscado do livro do céu. Se isso para você não é nada, estou mais preocupado com você do que nunca. Porque a gente visita, a gente aconselha, a gente ora, mas a gente chega. Você não vai mais sujar o nome da igreja, você vai sujar só seu nome, porque do nome da igreja você está arriscado. É simpático isso? Não, não é não. Agora, cada vez que a gente disciplina alguém na nossa igreja, irmãos, a gente traz à frente. No business meeting, a gente convida à frente. E eu convido os anciãos para a gente ajoelhar à volta e orar por aquela pessoa. E eu sempre digo à minha igreja, olha, eu amo muito meus filhos, mas quando um estava doente, eu amava muito mais. E essa pessoa agora precisa do nosso amor mais do que nunca. E eu vou estar agora à porta para despedir de vocês. E ela vai estar comigo, ele vai estar ao meu lado. E você vai passar e vai prometer genuinamente perante Deus, orar por ele, orar por ela. E outro, o assunto que nós tratamos aqui, se alguém falar dessa porta para fora, vai ser disciplinado por ter a língua grande. Porque aqui é o lugar de você tirar dúvidas, aqui é o lugar de fazer perguntas, aqui é o lugar de você falar o que se tiver que falar. Passou daquela porta, não se fala mais no assunto. Morreu. Porque, infelizmente, irmãos, tem muita gente que quando morrer, vai o corpo num fusca e a língua numa carreta. Mas a gente deixa. Sabe por que tem linguarudo na igreja? Porque tem orelhão também. Tem gente que gosta de ouvir. Só tem fofoqueiro porque tem quem gosta de ouvir fofoca. E o que ouve é tão ruim quanto o que fala. E não se iluda não, quem fala de mim para você, vai falar de você para mim. Então não entra nessa de que, não, tá falando mal de mim para você, tá rindo, ele da manhã vai estar falando de você para mim. Então sai de perto, não dê ouvidos. Nós estamos vivendo em dias muito, muito especiais, queridos, que nós precisamos apertar o passo. Laodiceia, somos nós. É o período que nós estamos vivendo, período da igreja. Mas você sabia que o nome Laodiceia significa um povo sob julgamento? E é exatamente isso que nós somos, um povo sob julgamento. Nós estamos sendo julgados, queridos, o julgamento está em andamento. E lendo o livro Eventos Finais, a página 131, eu encontrei isso aqui. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar. Foi-me mostrado que ela havia sido causada pelo claro testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Irmãos, alguns
Alguns não suportarão o claro e direto testemunho endereçado a Laodiceia e vão reagir opondo-se a ele, o que causará, claro, a sacudidura entre os filhos de Deus. Tem muita gente que está rejeitando a mensagem. E sob a inspiração divina, Tiago dedicou um capítulo inteiro, já que nós falarmos sobre pessoas que têm a língua grande. Capítulo 3 de Tiago, irmãos, vale a pena ler de vez em quando. De vez em quando eu dou uma lida, me dói, mas eu tenho que ler. Tiago ali fala sobre a língua. Ontem eu comentava aqui, né, de uma irmã, sem maldade, irmãos. Eu era uma irmã que a gente tinha um relacionamento muito bom, muito saudável, mas um dia ela falou para mim: pastor, se você não comesse carne, você seria perfeito. Eu pensei, como é que essa irmã sabe que eu como carne? E se eu como carne? Ela nunca comeu na minha casa. Nunca almocei com ela em lugar nenhum. De onde ela tirou isso? Pensei comigo. Mas quando ela disse, se o senhor não comesse carne, o senhor seria perfeito, eu falei, irmã, interessante, não tem um verso na Bíblia que fala que quem não come carne é perfeito, mas tem um verso que fala que quem controla a sua língua, esse é perfeito. E é isso mesmo. A gente tem que cuidar, irmãos, com a nossa língua. Tomemos cuidado. Jesus disse que pelas nossas palavras seremos julgados, pelas nossas palavras seremos condenados. Tem muita gente sofrendo, irmãos, por causa da língua de alguém. E às vezes as pessoas falam o que nem sabem. A pessoa acha a bola quicando e chuta, sem imaginar a vidraça que vai quebrar. Antes de chutar, pense. Uma vez chegaram para mim numa igreja que eu pastoreava e me disseram assim, pastor, tem que disciplinar a filha do irmão fulano. E o pai também. Falei, uau, por quê? Porque ela está grávida, e foi ele. Falei, o quê? E quem me falava isso era um ancião que era da polícia. Eu falei assim, irmão, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Eu tenho. Falei, ok. Porque eu vou chamar o homem. E o homem era um armário, irmãos, 2x4. Eu falei, eu vou chamar o irmão e eu vou dizer a ele que foi você que me disse. Você segura? Não, peraí. Quem me falou foi a irmã fulana. Eu falei, então chama a irmã fulana, porque eu vou chamar o irmão e vou dizer que foi você que me disse. Já que é a irmã fulana, eu vou ter que dizer que foi ela. Chama a irmã fulana. Ele logo tirou o braço da seringa. Chamou a irmã. Aí eu falei, irmã, começa a conversa. Não, porque não sei o quê. Eu falei, tá bom, irmã, agora escute. Eu vou chamar o irmão fulano e a filha e vou dizer que foi você que me disse. Não, quem me falou foi fulana. Eu falei, chama fulana. Olha só, irmãos. Irmãos, no final, ninguém sabia de nada. Eu fui visitar a moça, conversei com ela. Ela realmente já estava ficando com a barriga avolumada. E eu sentei com ela, numa conversa boa, assim, descontraída. E eu disse, filha, o que aconteceu? Ela disse, pastor, desculpa, eu traí meu Jesus. Eu falei, você se importaria só de me dizer se com quem você se relacionou? É alguém ligado à nossa igreja ou alguém de fora? Não, pastor, é um colega da minha escola. Eu falei, ok, você não precisa declinar mais nada, detalhe nenhum, eu só queria saber. Eu só queria saber se tinha fundamento. E ninguém melhor do que ela para saber quem foi. Resumindo, irmãos, pela graça de Deus, nós a disciplinamos, tratamos com amor, com respeito, carinho. Essa moça passou a sua disciplina, ganhou o neném, foi rebatizada, e até o dia que eu saí daquele distrito ficou firme. Mas olha a confusão que a gente teria arrumado se fosse na direção do... foi ele, eu vou chamar. Não, peraí. Então toma muito cuidado com o que te falam. Nunca julgue alguém pelo que os outros falam dele ou dela, mas pelo que ele ou ela falam dos outros. Sempre que a gente assume uma nova igreja, vem os bem-intencionados. Pastor, o senhor está chegando agora, eu quero que o senhor conheça a igreja, aquele irmão ali. Eu digo, pode parar, irmão. Sabe por quê? Eu já estou começando a conhecer você. Eu digo, olha, eu não julgo ninguém pelo que os outros falam dele, eu julgo pelo que ele fala dos outros. Então eu estou começando a julgar o senhor. Aí na hora trava. Para com isso. Deixa eu conhecer cada um, porque é ruim quando alguém pinta o outro para você. Por mais que você resista, você vai olhar e... será que é? Será que não é? É melhor não saber de nada. Porque aí você trata, né, livremente e abertamente. Queridos, como eu gostaria que a gente tivesse mais tempo. Não são poucos, queridos, aqueles que têm permitido, às vezes, que suas línguas funcionem a serviço de Satanás. Lucas 17, 1 e 2 nos fala claramente que é impossível não virem escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vierem. Amados,
Um dos estratagemas que Satanás usará no processo de sacudidura também será a introdução de falsos ensinos, falsas doutrinas por parte de pregadores inescrupulosos. Outro dia chamaram alguém para pregar numa igreja que está sob minha supervisão. E aí, quando eu soube, eu liguei para o pastor que está cuidando daquela igreja. Eu disse, pastor, você conhece as credenciais desse pregador? Não, eu já ouvi dizer. Pastor, toma muito cuidado com quem vai ao púlpito. Como eu dizia outro dia de um ex-pastor, que ele ia participar de um evento na minha igreja. Quando eu soube, eu disse, não, ele não, pode tirar. E aí, a pessoa que estava organizando o programa, que nem era da minha igreja, estava só pedindo para usar o nosso templo, foi a ele e disse, olha, o pastor Marcos disse que você não participa lá. E aí, terminou o evento, que eu assisti o evento, estava lá presente, terminou tudo, e aí esse indivíduo vem a mim e diz assim, hoje me senti indigno de entrar aqui. Eu falei, por quê? É porque o senhor falou que eu não posso vir à frente. Eu falei, não, isso aí eu falei e garanto, você não pode mesmo não. E eu falei, não precisa se sentir indigno. Do primeiro banco até o último, é para sãos, doentes, mancos e aleijados. Então, você pode sentar em qualquer banco que você quiser. Agora, aqui à frente, é para gente especial. Então, eu não posso ir aí? Eu falei, não, pode não. Por quê? Porque você fez isso. Ponto final. Não vem. Agora, irmãos, pensa que isso é simpático? Não é não. Isso tem um preço. Mas eu tenho um compromisso com meu Deus, irmãos. Essa igreja é a menina dos olhos dele. Eu sempre zelei muito quando o assunto era quem ia namorar minha filha. Não foi qualquer um que foi chegando. Não, peraí, tem diretoria aqui. Agora imagina a minha igreja, irmãos. Eu não entrego o púlpito da minha igreja para qualquer um, não. Tenho que conhecer suas credenciais. Por quê? Porque o que vai sair daqui, irmãos, vai afetar positiva ou negativamente a minha igreja. De vez em quando alguém me liga, oi pastor, estamos fazendo uma turnê aqui pela América, os cantores, né? E tal, eu queria passar pela sua igreja. Eu digo, manda para mim um videozinho aí seu, um negócio qualquer para eu te conhecer. Deixa eu ver como é que você se veste, como é que você canta. Manda aí. Aí me mandam. Eu olho e digo, não, amigão, pode passar. A gente deixa, passa. Ah, mas eu cantei na igreja e tal. Eu falei, ok, volta a cantar lá de novo, mas aqui pode passar. Aqui não. Irmãos, igreja não é lugar de show. Eu sou de um tempo que a gente cantava para louvar a Deus, não era para vender CD, nem para vender música, era para louvar a Deus. Agora, as coisas estão mudando, irmãos, mas acontece que nós temos que botar o pé no freio o quanto podemos. A minha Bíblia diz em Provérbios 29:18 que não havendo profecia, o povo se corrompe. E como você sabe, irmãos, eu acho interessante, e eu já estou afunilando agora para aterrissar, viu, irmãos? Não se preocupem, não. Existem, acho que todo mundo sabe disso, existem pelo menos 24 satélites que circulam o nosso planeta a uma distância aproximadamente de 12 mil milhas, ou seja, uns 19 mil quilômetros no espaço. Eles ficam girando aí e nós temos hoje à nossa disposição um dispositivo fantástico chamado GPS. O GPS, para ele te dar as coordenadas exatas para o lugar que você está indo, você sabia que ele se utiliza de 3 satélites? O GPS, quando você põe ali as coordenadas, ele contacta com 3 satélites. Os 3 coordenam as informações e manda de volta o endereço certinho como chegar lá. 3 satélites. E você não erra. Bom, pelo menos, às vezes, né? É legal quando eu estou com minha esposa, irmãos, e a mulher do GPS fala uma coisa, ela fala outra. Eu digo, já não basta uma, agora tem que ter 2. 2 mulheres mandando um homem é complicado. Mas, irmãos amados, eu tenho usado um GPS para dirigir a minha igreja. E olhem, não falha. Esse GPS, ele entra em contato direto com 3 fontes, irmãos. Manual da igreja. O outro satélite que esse GPS se utiliza dele é a Bíblia. E o outro satélite é o Espírito de profecia. Amados, uma igreja que é guiada em cima desse tripé, Bíblia, Espírito de profecia e manual da igreja, meus amados, não erra. Não tem como errar.
pastoreei uma igreja onde a gente começou a tomar algumas medidas. A igreja estava meio à vontade demais. E a gente começou a puxar. Cheguei lá, tinha um louvorzão que eu dizia... E na hora do louvor eu não cantava. Eu ficava sentado esperando terminar aquela confusão. E aí o rapaz do louvor dizia assim, pastor, por que o senhor não louva conosco? Eu falei, irmãozinho, é melhor não te falar, você vai ficar ofendido. Não, eu quero saber. Eu falei, é melhor não te falar. Não, eu quero saber. Eu falei, tá bom, já que você quer. Sabe por que eu não louvo com vocês? Porque vocês não louvam a Deus aqui, vocês insultam a Deus. Ou como é que o senhor fala um negócio desse? Eu falei, como é que eu falo? Simples. Aí comecei a apontar as evidências. Então eu disse, não vou me juntar a vocês nesse insulto. Bom, irmãos, com o tempo, pela graça de Deus, aquele insulto foi transformado em adoração. Aquela igreja ficava meio high na hora daquele negócio, e eu pensei, gente, o que é isso? E eu falei, peraí, aí eu disse, irmãos, nós somos adventistas ou o que é isso? Pastor, aqui é América. Eu falei, eu estou vindo de Boston, de Massachusetts, não estou chegando do Brasil hoje. Então essa conversinha de vocês aí não cola, não. Eu estou vindo da América, onde, pela graça de Deus, na minha igreja lá, batizamos 332 almas. Sem essa fusaca toda aqui, sem esse negócio. E outra, falando nisso, esse estilo de vocês aí, quantas almas vocês têm batizado aqui? O ano que a gente batizou mais foi 6 almas. 6 almas. E essa rapaziada que toca aí na banda, quantos deles são adventistas? Nenhum. Falei, não é legal isso? Um adventista, quando deixa de viver à altura dos princípios, perde o privilégio de ir à frente. Chama-se disciplina. Então, um adventista que não vive à altura dos princípios não pode ir à frente. Um não adventista pode. Mas é que... Tá bom. E aí muda-se os sacerdotes, vão mudar as leis agora, né? Começamos a tomar umas medidas. E fomos. Primeira reunião que eu tive com os anciãos, eram 6. Eu falei algumas coisas, 4 deles ficavam assim. E 2 ficavam assim. Aí eu falei com minha mulher em casa, filha, dos 6 anciãos, 2 vão ficar comigo, 4 vão voar. E eu comecei a coxar. Aí um dia um deles chegou para mim e disse, pastor, a igreja está muito descontente com seus sermões. Eu falei, é mesmo? Eu falei, por que a igreja não me falou isso? O senhor sabe como as pessoas são. Elas são falsas, falam por trás. Eu falei, eu não trabalho com gente falsa, não. Elas vão ter que falar para mim. Vou convocar uma reunião, domingo. Assim, ele não esperava. Falei, domingo, eu quero a igreja aí. Sábado eu falei, irmãos, eu quero todos os senhores aqui amanhã para uma reunião, um business meeting. Eu preciso de todo mundo. Por favor, não faltem. Eu estava chegando e a igreja estava lotada. E eu já tinha pregado lá uns 2 meses ou 3. Falei, irmãos, eu ouvi dizer que os senhores estão descontentes com as mensagens que eu tenho pregado aqui. Eu quero que os senhores me deem os motivos do seu descontentamento. Vamos lá. Quem é o primeiro? O bonitão que falou não apareceu. E era um ancião. Não apareceu. Pensei, aí tem coisa. Bora, irmãos. Ninguém falava nada. Olha, escuta, essa reunião só vai terminar hoje depois que vocês falarem. Porque eu não gosto de conversinha por trás. Comigo será sempre assim. Respeitosamente, mas frente a frente, honestamente. Shortcut, bora. Aí uma irmã lá atrás levantou a mão. Pastor, eu não sei o que estão falando aí, mas uma coisa eu quero que o senhor saiba. Eu estava decidida a sair dessa igreja porque a coisa aqui estava muito liberal. Agora que o senhor chegou, pastor, eu já estou repensando, eu vou ficar por aqui. Aí um outro levantou a mão. O senhor, irmão, pastor, eu já estava com mala pronta. Ele tinha documento, ele e a família, estava com mala pronta. Eu ia com minha família toda para São Paulo, ia embora, porque eu não ia perder meus filhos aqui dentro. Eu estava indo embora. Mas agora, já falei com minha mulher, vamos esperar um pouco mais. E não foram para São Paulo. Um outro lá, pastor, já tinha pedido minha carta para transferência. E assim foi. Aí eu pensei, eu já sei o único hipócrita que tem nessa igreja. Entende? E depois fui fazer uma visita, porque a esposa dele foi a única que deu um chilique lá na reunião. Aí eu dei uma apertadinha nela assim, que todo mundo viu, e depois falei com minha mulher, vamos lá visitar. Cheguei, pastor, o senhor falou comigo daquele jeito na frente de todo mundo. Eu falei, quantas vezes a senhora dá aquele chilique, eu vou falar igual. Então a senhora se comporte. Entendeu? Isso chama-se psicologia de grupo. A senhora vem querer reagir daquela maneira em grupo, alguém tem que saber quem é que manda. Entende? E eu não tenho dificuldade com isso não, irmã. Entende? A senhora baixa a sua bola. Quando a senhora for falar, a senhora pede a palavra, não levanta já gritando, que a coisa vai funcionar melhor. Irmãos, Deus é Deus. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus guiar sua igreja. Não queira inventar. O problema nosso hoje é que nós estamos com muitas invencionices. Sabe, um chega, eu acho. Irmão, você não tem que achar nada. Deus já achou tudo. Está tudo achado. Então não tem lugar para achismo aqui. O que você acha não vai somar, porque já está achado. É só a gente fazer o que Deus já achou e mandou a gente fazer.
Amados, não nos esqueçamos, essa igreja está pregando o evangelho no mundo inteiro. Nós somos quase mais católicos do que a igreja católica. Pregamos o evangelho hoje em 215 países das 238 nações reconhecidas pela ONU. Esse número às vezes varia um pouquinho, mas pregamos o evangelho. Outro dia alguém dizia: pastor, vocês acreditam no dom de línguas? Vocês têm um dom de línguas na igreja adventista? Eu falei: claro, irmãos, nós somos a igreja com o maior dom de línguas que eu conheço. Oh, como assim? Eu falei: a gente só não bate a cabeça na parede e fala um monte de coisa que ninguém entende. Mas a gente prega o evangelho em 915 idiomas e dialetos. Então nós temos o dom de língua. Vamos lá, sua igreja prega o evangelho em quantos idiomas? Vamos lá, ele nem sabia. Eu digo: então, fique sabendo, a igreja tem dom de línguas, é a igreja adventista do sétimo dia. Pregamos o evangelho pela graça de Deus, irmãos, em 914 línguas e idiomas. Nós pregamos no mundo inteiro. E amado, louva ao meu Deus por essa igreja ser o que ela é. Uma igreja mundial. E um outro efeito da sacudidura, irmãos, será, lamentavelmente, a queda de líderes que não se consagram a Deus. Os jornais estão aí de quando em quando, infelizmente, trazendo notícias muito tristes de líderes que não têm consagrado suas vidas a Deus e têm trazido muito sofrimento para essa igreja. Por isso eu te suplico em nome de Jesus, ore pelos seus líderes, mas também mantenha-os, como dizem no inglês, accountable. Cobre de nós, irmãos. O sistema adventista, outro dia eu tive que falar isso para um líder na nossa organização. O sistema adventista não é papal. No sistema papal, quem manda é o Papa, e ninguém discute. Nosso sistema não é episcopal. Quem manda no sistema episcopal é o bispo, e ninguém discute. Nosso sistema não é congregacional. Quem manda no sistema congregacional é o pastor, ele é o dono da igreja, é um business dele. Então ele manda. O sistema adventista não é nenhum desses três. O sistema adventista, queridos, é representativo. No sistema adventista a pirâmide não está assim, irmãos. Ela está assim, ó, de cabeça para baixo, amém? A pessoa menos importante no sistema adventista é o líder. Quem é importante é a igreja. Quem é que escolhe a liderança? Quem escolhe o presidente da associação geral e os demais líderes? É a igreja reunida. Quem escolhe o presidente da sua conferência, da sua associação? É a igreja. Então, irmãos, por favor, no sistema adventista quem manda é a igreja. Nós trabalhamos em comissões a nível local. É a comissão quem decide. Essa semana alguém me pediu a posição sobre um assunto. Eu digo: irmão, vamos reunir a comissão. A comissão vai dizer o que será feito. Agora, cabe ao líder da comissão esclarecer para a igreja o que Deus fala, através da Bíblia, Espírito para si, o manual da igreja. Aqui está o que Deus diz. O que é que vocês decidem? Porque a comissão precisa estar bem orientada. Nunca deixe que o seu pastor fale e faça coisas que você sabe que não estão alinhadas com o querer de Deus. Mantenha-nos responsáveis. Cobre-nos. Ore por nós, nós oramos por você e assim juntos nós seguimos. Para frente e para cima, irmãos, sem atalhos, sem curvas, sem gracinhas. Que Deus nos ajude, porque o tempo demanda, a nossa oportunidade está acabando, irmãos, e nós precisamos aproveitar esses minutos que nos restam, pregando o evangelho. Não percamos essa oportunidade.